Você já teve a sensação de que perdeu tempo na sua vida, de estar atrasado, de se comparar com outras pessoas e achar que você deveria estar em outro patamar, que suas escolhas não foram boas? Eu pergunto isso porque hoje eu tenho 40 anos, completei há pouco tempo, e isso me fez refletir em muitas coisas e muitas decisões na vida. Bem, eu me chamo Cláudio, eu sou arquiteto, e eu queria contar um pouco da minha história, principalmente por conta dessas mudanças de rotas que a gente tem ao longo da nossa vida, né? E boa parte dessas decisões e mudanças de caminhos foram o que me fizeram quem eu sou hoje, claro. E essas decisões me fizeram crescer muito. Então eu aprendi muito com muitas coisas, em muitas áreas. E aqui eu vou falar um pouco sobre decisões, erros, aprendizados que a gente tem na nossa vida que influenciam nossos relacionamentos, a forma como é que a gente lida com o dinheiro, com o investimento, com o trabalho. E para explicar um pouco de como eu penso hoje, deixa eu contar um pouco da minha história. Assim que eu saí do colégio, do ensino médio, eu comecei a cursar o curso de arquitetura e urbanismo. Nessa época eu era bem tímido, na verdade a minha vida inteira eu sempre fui muito tímido. Eu vi que no curso de arquitetura a gente é muito mais, lida muito mais com pessoas do que com projetos. Eu sempre fui muito bom em desenvolver projetos. Brinquei de Lego a minha vida inteira, desenhei a minha vida inteira, sempre gostei dessas coisas, principalmente porque como eu era muito tímido, eu passava muito tempo sozinho. Gostava de fazer isso, de ler, dessas atividades mais isoladas. Jogar joguinhos no computador, e videogame de forma mais individual. Não que eu fosse totalmente introvertido. Eu brincava na rua, brincava com meus irmãos, mas em arquitetura a gente vê que é outro nível. Tá? A gente tem que aprender a conversar com pessoas que você não conhece. Lidar com pessoas que você não conhece, que têm pensamentos diferentes, defender o seu ponto de vista, defender os nossos projetos. Então isso foi meio que minando o que eu tinha de perspectiva sobre o que era arquitetura. E me colocou muito medo, porque como eu era muito introvertido, tímido, eu não conseguia desenvolver uma defesa boa para meus projetos. Mesmo eles estando bem feitos, bem desenvolvidos, eu não tinha essa capacidade de comunicação. Então, após lá pelo quinto período, depois do quinto período, eu resolvi mudar de área. Eu fui para engenharia de produção mecânica, porque eu achava que lá eu ia ficar trabalhando só num computador, sem contato com ninguém, só em planilha, que foi o que eu vi uma ex-namorada do meu irmão, né? Ela fazia engenharia de produção e eu via muito desse tipo de trabalho com ela. E fui para engenharia de produção, conheci muita gente lá, e lá fiz, né, nessa época eu fiz curso de oratória, eu comecei a conhecer muita gente, comecei a desenvolver até minha capacidade de conversar com outras pessoas, fui amadurecendo, principalmente amadurecendo. E em um determinado momento eu era monitor de uma cadeira chamada Planejamento das Instalações Industriais, e a minha professora, né, vendo o meu trabalho, ela fez: você gosta muito disso, né? Você daria muito certo fazendo arquitetura. E nesse momento, eu já estava sétimo período, nesse momento eu pensei, realmente, o que eu gosto mesmo é de arquitetura. Então resolvi voltar. E voltei para a arquitetura. Então são decisões que a gente pensa que estão atrasando a nossa vida, né? Eu saí de um curso na metade, fui para outro curso. Parei o curso de novo e voltei para o curso anterior. Nessa hora eu nem falei para os meus pais que isso estava acontecendo. Eles só souberam semestres depois que eu tinha mudado de novo para arquitetura. Mas foi a melhor decisão que eu tive em toda a minha vida. Hoje, por exemplo, eu gosto muito da parte de gestão, de desenvolver processos que a gente tem no escritório. E isso tudo com base na minha experiência em engenharia de produção. Bom, voltei para a arquitetura, conheci ótimas pessoas também,
desenvolvi melhor minha parte comunicativa, consegui defender meus projetos e abrir o escritório. E não acaba aí, né? Isso da gente sempre tomar decisões certas e erradas, nunca para. Então a gente só tem que aprender. Terminando o curso de arquitetura, eu e uma colega, a gente trabalhava muito bem juntos na universidade, e a gente resolveu abrir nosso escritório. E depois de algum tempo, a gente se pegou numa zona de conforto e terminou seguindo caminhos diferentes, né? E com isso eu fui vendo outras coisas na vida, né? Eu tentei trabalhar com finanças, né? Eu já fiz muita coisa na vida, eu tive muitas experiências e todas elas eu acredito que me ensinaram muita coisa que eu sei hoje. Mas era muito estressante trabalhar nessa área de mercado financeiro. Então eu recebi uma proposta de trabalhar em uma loja de imóveis planejados na área técnica, que seria como um conferente técnico. E quanto a isso, eu teria que lidar menos com as pessoas. Mas por ser muito metódico, muito corretinho, né, vamos dizer assim, eu também me estressava lá, só que era bem menos do que na minha, vamos dizer assim, no meu trabalho anterior. E daí eu vou, depois de um tempo, um ano, eu fui trabalhar como consultor de vendas, né, em loja de imóveis planejados, aqui da cidade. E isso me deu uma outra perspectiva sobre o escritório e sobre o mercado de arquitetura. E eu resolvi voltar e montar meu escritório de novo, dessa vez sozinho. E, em resumo, hoje eu vejo que todas as decisões que eu tomei podem ter sido erros, mas foram muito mais aprendizados do que coisas que eu me arrependo. Então, eu acho que nunca é tarde para a gente mudar a rota, de aprender coisas novas, de se inspirar e de seguir novos caminhos, né? Eu não estou criando esse YouTube pensando em ter em virar YouTuber, em ser full-timer, né, o tempo todo trabalhando com YouTube. Eu acho que isso aqui é mais uma experiência que eu sempre quis ter e de compartilhar o que eu aprendi, ajudar pessoas e aprender mais. Como eu disse, né, eu acho que tudo que a gente faz e essas rotas que a gente toma diferentes fazem a gente aprender cada vez mais. E também um dos objetivos que eu tenho aqui, a minha área, minha arquitetura, quer queira, quer não, a gente tem que aparecer. Então, é uma forma que eu tenho de melhorar essa minha conexão com a internet e falar com a câmera. Sou bem ruinzinho, né, nesse aspecto, mas é o que a gente tenta sempre melhorar. E basicamente é isso. Eu vou tentar produzir ainda. Eu tenho algumas metas, depois eu falo em outro vídeo, que eu tenho algumas metas para esse ano. Porque ano passado, como eu voltei ao meu escritório, eu tive um grande pivô na minha vida. E esse ano parece que esse pivô está dando uma pirueta e melhorando ainda mais, né? E é isso. Eu espero que vocês tenham se conectado um pouco com a minha história, que se faz sentido para vocês. Espero eu poder contar mais histórias que agreguem à vida de vocês e as decisões que vocês possam tomar na vida de vocês. É isso. Te vejo no próximo vídeo.